prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Os caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje, sexta-feira, dia 16, nós temos a graça de aqui nos encontrar, agradecer, pedir que Deus olhe por nós e pela nossa vida. Hoje, com a graça de Deus, mais uma vez aqui nos encontramos. Temos muito que louvar e agradecer a Deus. Tatiana, Valmor, queremos hoje Silvana, Cris, Vanessa, Cida, Morgana. Queremos hoje colocar nossa vida aos cuidados de Deus. Vera, Rosânia, Leônidas, e queremos mais uma vez, pedir que Deus olhe por nós. E Leônidas rezando pelo jovem Luiz, pela sua família, Lisete, Andréia, Vanessa, bom dia, Lilian, Patrícia, Sandra, Amanda, e queremos hoje mais uma vez a nossa vida colocar diante de Deus que olha, que cuida, que vai abrindo todos os nossos caminhos. Doroti, Ângelo, Cláudia, seja bem-vinda, Morgana, Dona Valéria, rezando por você e por todos que aí estão. Hoje sim, mais com o nosso coração ainda mais aberto, hoje, nesta sexta-feira, né? Para alguns, né, já um momento de, quem sabe, estar em um último dia um pouco mais trabalhoso para amanhã, quem sabe estar um pouco mais em casa, mais com a família, mais descansando. Helenice, Margit, Marilei, Lísia, Gilmar, Sandra, e assim a gente vai colocando muito nossa vida junto do coração de Jesus. Hoje, Orlando, Bruna, nós queremos sim colocar nosso coração, nossas necessidades diante do coração de Jesus. E com uma história hoje muito linda, nós vamos aprender que aquilo que nós entregamos a Deus, Deus toca, Deus transforma, Deus multiplica, Deus faz as coisas acontecerem na nossa vida. E é por isso que a gente vai vivenciar hoje um grande milagre de Jesus. Primeiramente, o milagre Carmen, bom dia. O milagre Cristiane, bom dia. Lisete, é o milagre de escutar a palavra de Deus. O milagre de escutar, de sentir aquilo que as pessoas estão passando. Maria Ivete, Luana, Hilde. E aí nós vamos perceber, Joana,
Quando Jesus escuta, quando nós colocamos diante de Jesus aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivenciando, todas as coisas elas tomam uma nova direção. Todas as coisas elas ganham um novo sentido. E é um sentido bastante bonito, é um sentido bastante verdadeiro, é um sentido que nos enche de alegria. Nós podemos ter poucas coisas nas nossas mãos, mas quando nós apresentamos a Jesus, elas se transformam, Sandra, Silvana, sabe, Dionísio, ganha um novo sentido, Jorge, né? Roseles, rezando por você e pela sua família, Tânia, por você também. E é assim que a gente vai vendo a nossa vida ganhando sempre um novo sentido, Rogério, Sidneia. Nós vamos vendo que as coisas, elas sempre vão avançando e avançando cada vez mais, Valéria. E é assim, Clarice, é assim que a gente vai colocando tudo aquilo que nós sentimos no nosso coração. Nós colocamos isso diante de Deus. Deus olha, Deus toca, Deus transforma e aí nós vivenciamos grandes milagres. Então, Valéria, Inês, como é que vocês estão? Olívia, como é que você está, Olívia? Como é que estão as coisas por aí na sua casa? Vilberto, como é que você está? Ana Paula, como está você? Ciro, espero que você esteja bem. E rezo para que todos estejam bem, Francisca. Rezo para que você, Lu, rezo para que você, Márcia, rezo para que todos os que estão chegando, os que já estão aqui desde o comecinho desse momento de oração, Maria, rezo para que vocês estejam bem, Janete. E vamos agora então pedir, Paula, Serli, vamos agora pedir a presença e a graça de Deus sobre nós e sobre a nossa vida, Alexandre. Vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre a nossa casa, Mary, Madalena. Vamos pedir, que Deus conduza o nosso caminho, Maria Inês. Vamos pedir, Édila, Adri, Lúcia, Leônidas. Vamos pedir esta força que vem do alto para que, Neia, Cadu, para que a nossa vida siga e siga cada vez mais firme, para que nós sigamos cada vez mais felizes, mais na presença de Deus. E é por isso então que agora nós vamos iniciar este momento clamando, pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós e sobre a nossa casa. Francine, Lilis, Maria Roseli, vamos pedir essa presença de Deus dizendo assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E queremos hoje, Lenice, queremos hoje, Marta, com esta oração, Édila, queremos hoje, Maria, com esta oração, Geni, encher nosso coração da presença de Deus, Beatriz, e queremos Karina, Elga, queremos André, queremos hoje, também com o sinal da Santa Cruz, pedir essa proteção, Antônio, Terezinha, Viviane, sobre a nossa presença, sobre a nossa vida. E é por isso que nós vamos dizer assim, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ina, Tatiana, Janete, bendito seja Deus que está, Jandira, Ricardo, nos reunindo no seu amor e nos colocando na sua presença, Júlia.
E é por isso que nós queremos agora também, quando nós olhamos para esse Deus Lourdes, né? Rezando por você, pela sua família, nós dizemos que Ele é bendito, nós louvamos Maria Gorete, nós agradecemos e nós queremos agora escutar de Jesus uma palavra que é muito bonita para nós, uma palavra que é muito encorajadora, uma palavra, Cida, que com certeza vai abrir, Luiva, Fátima, todos os nossos caminhos, Ângelo, para que a gente possa viver esse dia, não de qualquer jeito, mas vivê-lo bem. O Evangelho de hoje, nós encontramos ele em João capítulo 6, versículo 1 ao 15. João, versículo 6, versículo 1 ao 15. E vamos escutar o que hoje nosso Senhor Jesus Cristo tem a nos dizer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Felipe, aonde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Fazei sentar as pessoas. Havia muita grama naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus então tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram então os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam se alimentado. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Vanessa, veja só, Glau, nós olhamos hoje, Ivanete, nós olhamos hoje para esta palavra de Deus, Jesué, e nós percebemos algo que nós sempre vamos colocar no nosso coração, Patrícia, Marcelo, Roseles. Nós olhamos hoje para esta palavra, Marlene, que nos ensina algo que nós devemos sempre ter presente no nosso coração.
O pouco nas mãos de Deus é muito. E quando a gente partilha, quando a gente não tem medo, sabe assim, ó, de oferecer para os outros aquilo que nós temos, tudo isso se transforma em graça, tudo isso se torna em presença, tudo isso se torna em milagre. E é por isso que hoje, Letícia, é por isso que hoje, Rosângela, a gente olha para a história de hoje. Primeiramente, nós vemos, sabe, Valdemiro, Laire, Almiranda. Primeiramente, nós vemos hoje nosso Senhor Jesus Cristo se retirando para um lugar afastado, para rezar, para partilhar a sua vida. Jesus se retira para um lugar afastado, porque ele queria um momento de sossego, de paz, momento, Fabiana, que tantas vezes a gente também precisa ter na nossa casa e na nossa vida. Momento de sossego, momento de retirar-se, às vezes que faz tão bem para nós, Tatiana. É Alice, Renato, Ana Leoni. E quando Jesus se retira, né, algumas horas depois, Jesus começa, a Mauri, Madalena, Jesus começa a olhar e ele enxerga. E ele enxerga as pessoas chegando. Ele enxerga muitas pessoas chegando. A palavra de Deus diz que é uma multidão. Quem sabe a palavra de Deus usa até um número expressivo, exagerado, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, para dizer assim que talvez não era tanta gente assim, mas era muita gente doente, muita gente faminta, muita gente desesperada, muita gente querendo algo a mais. Chegam até Jesus. Jesus olha para aquelas pessoas e Jesus percebe que elas são como que ovelhas sem pastor. E Jesus sente compaixão, Jesus sente misericórdia, Jesus sente ternura, Alcionete por elas, Margit, Amauri. Jesus sente essa piedade, essa ternura, essa compaixão para com aquelas pessoas que sofrem e para com aquelas pessoas que passam necessidade. E aí, Adelaide, nós vemos hoje uma das expressões mais lindas desse evangelho. Quando Jesus chama os seus discípulos e ele pede assim, olha, pede para que essas pessoas sentem-se aqui na grama, Dona Sueli, Sildete, debaixo das árvores, na sombra. Pede que elas se sentem em pequenos grupos de 20, 30, 40 pessoas e que elas fiquem sentadas. E aí nós vemos, né, Jesus que profere, Jesus que fala com essas pessoas. Porque Vilma, Hilda, e Dona Inês, Dona Sueli, Zeli, a gente percebe que Deus sempre tem uma palavra de conforto para nós, para a nossa casa e para a nossa vida. E é por isso, Mirtes, que aquelas pessoas, elas sentam, né, na grama, debaixo das árvores, Isabela, e elas, sabe, Maria Roseli, né, Karina, de fato, né, o pouco, né, nas mãos de Deus é muito. E aí, Georgina, nós vemos aquelas pessoas escutando Jesus. E o que será que Jesus falou para elas? O que Jesus será que disse para elas? A gente pode até imaginar. Com certeza, Rose, com certeza foram palavras de conforto, Margarete, foram palavras de esperança, foram palavras assim de colocar algo a mais diante deles. Com certeza foi um momento, Maria, aonde a gente vê Jesus consolando, Jesus confortando, Jesus levando a paz, Jesus levando uma palavra amiga, um ombro amigo para aquelas pessoas, Santa Adriana. E aí nós percebemos que Deus faz conosco. Quando a gente está cansado, quando a gente está faminto, quando a gente se sente só, Isolete, né? Quando se sente, às vezes, assim, ó, necessitado de uma força maior. Vá ao encontro de Jesus. Procure Jesus. Sente-se num lugar confortável. Silvana, sente-se num lugar confortável, num lugar aconchegante.
num lugar que leva a paz. Sabe, Pedro, sente-se sente-se aos pés de Jesus, Lígia, sabe, e aí, olha como é bonito, olha como é maravilhoso, porque sabe o que é que vai acontecer? Sabe o que é que vai acontecer na sua vida? Deus vai te cuidar, Deus vai te dar conforto, Deus vai olhar, sabe? Deus vai olhar para uma situação que nós precisamos, e nós precisamos olhar e olhar cada vez mais. Nós precisamos sentar aos pés de Jesus. E aí vem hoje o grande milagre. Sabe, Cristina? Vem o grande milagre. E qual é este milagre? Qual é esse milagre que nós vemos? Qual é esse milagre que nós escutamos acontecer hoje? O milagre é esse. O pouco nas mãos de Deus se transforma em muito. E olha o que é que Jesus faz. Jesus pede, né? Jesus pede para os discípulos e ele diz assim: vamos alimentar essas pessoas, Albany. Jesus pede e ele diz: vamos alimentar essas pessoas. Vamos dar, né, algo para elas comer. Vamos dar algo para elas se alimentar, porque elas não merecem passar fome. Elas não podem ir para casa de barriga vazia. Elas não vão, Jonas, né, Jonas? Elas não vão, Ivo, elas não vão aguentar a viagem. E qual é o milagre de hoje? Não é o milagre somente da multiplicação dos pães. O milagre de hoje é o milagre da partilha. É o milagre da partilha. Porque Jesus pede para os discípulos, e os discípulos dizem assim: manda eles ir embora, manda eles seguirem diante, porque aqui não tem o que comer, não tem o que dar para ele, não tem como alimentar esse povo todo aqui, não tem. Manda eles ir embora, manda eles seguir a sua vida, seguir a sua viagem, que cada um se vire. Foi isso que Jesus escutou, Silete, sabe, Cristina, foi isso que Jesus escutou dos discípulos. Mas Jesus disse: nada disso, nós precisamos fazer algo, nós podemos fazer algo a mais por eles. E aí que surge, né, André. E olha como é maravilhoso. André, ele tinha um dom muito bonito. André, ele era o apóstolo mais quieto, mais quietinho, mais tímido que Jesus tinha, que não gostava de aparecer em público, não gostava de fazer. Mas André tinha uma característica que era muito bonita, uma característica que era muito especial. No silêncio, né? No anonimato, ele trabalhava muito e ele fazia muito, muito mesmo. Então, o que é que faz André? André encontra uma criança, e esta criança, ela tem 5 pães e ela tem 2 peixes. E André pensa assim: poxa vida, é somente 5 pães, é só 2 peixes. Olha o tanto de gente aqui, não vai dar para matar a fome nem de 5, 6 pessoas talvez. Mas André, que sempre confiou em Deus e que sempre soube perceber que Deus tudo pode, Deus consegue, Jusce, Deus transforma. Sabe, Celeste, sabe, Valdir, olha o gesto de André. Ele pega a criança e ele leva até Jesus e ele diz assim: olha, Senhor, aqui tem uma criança, ela tem só 5 pães, só 2 peixes, mas o que é isso, Senhor, para todo esse povo, Senhor? O que é isso? E aí Jesus, né? Jesus olha para André e ele diz assim: André, confia. André, confie em mim, confie na minha graça. André, confie, vamos confiar. Por favor, André, peça que as pessoas se sentem, peça que as pessoas se acomodem debaixo das árvores, né? Peça que as pessoas, elas se acomodam. E é isso que André faz. E aí vem o gesto. André acredita, André confia em Jesus. André entrega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes para Jesus. E aí que vem o grande milagre. Aí que vem a grande graça de Deus.
antes de eu seguir, né? Eu só preciso assim lembrar uma coisa aqui que não posso esquecer hoje. Você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa entregar a Deus. Você precisa confiar, você precisa entregar a Deus. Você precisa entregar tudo nas mãos de Deus. E aí Deus vai fazer o resto. Deus faz. Sabe, Deise? Deus faz. Sabe, Márcio? Acredite. Creia. Creia no milagre. Creia na mão de Deus. Célia, Deus faz. Célia, né? Você que mora em Horizontina, que Deus abençoe a você e a todos dali. Sabe, Deus faz o milagre. E é por isso, então, que com aqueles pães, com aqueles peixes, vem a bênção e Jesus começa a repartir. Jesus começa a repartir. E veja só, não falta pão, não falta peixe. Sabe por quê? Porque quanto menos egoísta a gente for, porque tem gente que é muito mesquinha, tem gente que é muito egoísta, tem gente que só pensa em si, tem gente que não é nem capaz de sentir a dor do próximo. Mas olha o que é que Jesus hoje nos ensina, que todos nós podemos repartir algo, que todos nós podemos oferecer algo ao próximo, Gisele. Todos nós podemos fazer pequenos milagres todos os dias. Todos nós. E aí nós vemos que não faltou o pão, porque ali no meio tinha outras pessoas que quem sabe tinham 10 pães, quem sabe tinha 3 pão, quem sabe tinha 2 pão, e elas foram fazendo o mesmo, e elas foram cuidando dos outros. E aí está também o milagre da partilha do pão de hoje. Ali está o grande milagre, ali está esse momento maravilhoso. Quando a gente reparte o nosso sorriso, as pessoas sorriem mais ao nosso redor. Quando a gente reparte o nosso ombro amigo, tem pessoas que chegam, elas se apoiam e a viagem se torna um pouco mais tranquilo, Adelaide. Quando a gente empresta, quando a gente reparte os nossos ouvidos, tem gente que só precisa de um ouvido para escutar aquilo que está acontecendo. Quando a gente reparte a nossa palavra amiga, sabe, não aquela palavra de criticar, falar mal, fazer chacota, dar risada de quem às vezes não está indo bem, não, nada disso. Mas quando a gente reparte uma palavra amiga, uma palavra de esperança, os milagres vão acontecendo. Sabe, quando a gente olha para uma pessoa e a gente percebe que ela necessita de algo, e não necessariamente é material, mas a gente tem a capacidade de compartilhar algo, adivinha o que acontece? Deus suaviza a cruz daquela pessoa através de você. Deus toca o teu coração e você se torna um instrumento. E o mais bonito de tudo, nunca faltará nada. Não te faltará nada. Nunca vai te faltar nada. Aquilo que você oferecer ao próximo, pode ter certeza, voltará 10, 15, 30 vezes mais para você. Tanto vai voltar muito mais para você. Porque há mais alegria e bênção em oferecer do que receber algo. E quanto mais você partilha, quanto mais você oferece aos outros aquilo que você pode, Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus abre o céu sobre você. Deus não somente abre o céu, e muitas coisas vão acontecendo. Por que que sobrou tanta comida nesse evangelho de hoje? Porque Deus abençoa aquele que olha para o próximo. Veja, esse mundo poderia ser tão diferente se a gente fosse menos egoísta. Esse mundo poderia ser tão maravilhoso, mais maravilhoso do que ele já é, se a gente olhasse para o próximo e se a gente não pensasse somente em nós e na nossa vida. E aí nós vamos perceber que aquilo que nós podemos fazer pelo próximo voltará para você 10, 15 vezes mais abençoado. Pense nisso.
pense nisso, Zaira. Pense nisso, sabe? Porque nós podemos partilhar sempre. Nós podemos partilhar nossos dons, nosso olhar, nosso sorriso, nossa palavra amiga, né? Rose, aqui às vezes eu até vou falar uma coisa que às vezes a gente acha que é bobagem, mas até se você olhar aí no seu guarda-roupa, você vai perceber que talvez tem roupa que você não usa há 2, 3 anos. E talvez tenha uma pessoa que precisa de uma camisa. Talvez você, se você olhar, sabe, ao seu redor, talvez você vai perceber que você tem um amigo, uma amiga que está precisando de uma palavra. Sabe, Heriberto? Sabe, Alexandre? Talvez está precisando de um ombro amigo, Eliette. Talvez está precisando de 5 minutos de uma conversa. E aí nós vamos perceber que quando a gente faz isso para o próximo, Deus cuida de nós. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito, muito mesmo, que eu sempre digo e não me canso de dizer, e vou dizer hoje mais uma vez. Quando a gente cuida da dor do outro, sabe? Quando a gente cuida da dor do outro, quando a gente cuida das feridas do outro, Deus cuida das nossas dores e Deus cuida das nossas feridas. Sabe? Quando a gente cuida das dores, das feridas do próximo, Deus cuida das nossas feridas, das nossas dores, do nosso cansaço. E Deus sabe cuidar bem. E Deus sabe cuidar muito bem. E Deus sabe suavizar e restaurar tudo. Por isso, pense com carinho, tá? Esse dia nós podemos viver e partilhar tantas coisas bonitas ao nosso redor. E agora então peçamos a bênção para nós e para a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se cuide e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Antes eu vou, minhas forças, o Senhor